Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de crimes contra a administração pública, beleza? A ideia aqui dessa aula é a gente pegar os crimes contra a administração pública que mais caem, tá? E passar isso de forma objetiva, centralizada, com todos os bizus possíveis, tá? Eu me chamo Vitor, sou monitor do método QAP, fui aprovado na PM Ceará, tá? Tô aguardando a convocação, beleza? Então, assim, tenho uma experiência aí de 5 concursos, tá? Para alguns isso é pouco, para mim é o suficiente para eu conseguir dar uma aula dessa para vocês passando exatamente como as bancas cobram e o que você precisa saber sobre isso. O ideal é que você saiba tudo sobre os crimes contra a administração pública que mais caem, beleza? Mas o que eu vou passar aqui, se você souber, você mata a maioria das questões sobre esse tema, beleza? Vamos embora iniciar. A primeira coisa que você precisa entender, tá, sobre crimes contra a administração pública é quem são os funcionários públicos, beleza? Porque isso é cobrado em prova também, tá? Então tá aqui, o artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou seja, não precisa ser uma pessoa fixa no cargo público, ali na função pública, tá? Ou sem remuneração. O que isso quer dizer? Que a pessoa está assumindo aquele cargo por um tempo determinado e sem remuneração. Poxa, mas quem é que trabalha sem remuneração? Ei, os mesários, tá? Das eleições estão ali assumindo, de certa forma, uma função pública, transitoriamente, tá? Só durante o período das eleições, naqueles dias ali, e eles são voluntários. Então é de maneira não remunerada. Então, por exemplo, um crime de abuso de autoridade, eles podem cometer também, tá? Mesmo que eles não sejam fixos e nem estejam sendo pagos para exercer aquela função, beleza? Isso você precisa se atentar. Transitoriamente e sem remuneração, também são considerados funcionários públicos, beleza? Exerce cargo, emprego ou função pública, certo? E aqui a gente tem os equiparados. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, beleza? E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administrativa, ou seja, os terceirizados, tá? Aqui os terceirizados também vão ser equiparados a funcionários públicos, porque eles estão sob o controle ali da administração estatal, certo? Preciso que você preste bastante atenção nisso. As provas gostam muito de cobrar isso daqui, tá? Transitoriamente, deixa eu apagar aqui para a gente deixar mais rabiscadinho, mais bonitinho, né? Transitoriamente ou sem remuneração. Isso tudo ao mesmo tempo, que a gente já viu que o mesário ele é transitório e sem remuneração ao mesmo tempo. Então é ou e também e, tá? Porque pode ser os dois. Beleza? Ficou claro aqui quem são os funcionários públicos. Então vamos passar para os crimes. Ei, depois desse material aqui, tem tabelinha comparativa, tem questãozinha de fixação no final, tem os bizus do que mais caem. Depois daqui você vai matar todas as questões sobre administração pública, tá? Sobre crimes contra a administração pública, pelo menos ali para os concursos de nível médio, como a EGEDU que gosta de cobrar, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Corrupção passiva, tá, pessoal? O que seria a corrupção passiva? Eu gosto de trabalhar corrupção passiva e corrupção ativa de maneira igual para igual. Como assim? Com um exemplo você vai entender o que é corrupção passiva e o que é corrupção ativa, beleza? Corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. E a corrupção ativa: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Vitor, que danado é isso? Eu não estou entendendo nada. Que complicação, quanta letra da lei. Presta atenção. Vou te dar um exemplo. Você foi parado numa blitz e o seu carro está todo irregular, beleza? E aí nessa blitz você pensa, poxa, eu escuto o povo dizendo aí que esses guardinha gostam de comer toco. Vamos ver. Seu guardinha, toma R$ 50 aqui para eu não levar meu carro. Primeiro o guardinha vai dar um tapa na sua cara, porque você está oferecendo R$ 50 como suborno para ele, beleza? Mas você estará cometendo o crime de corrupção ativa, que é oferecer ou prometer vantagem indevida. Para quê? Para um funcionário público deixar de fazer alguma coisa que ele deveria fazer, tá? Ou ele fazer alguma coisa que ele não poderia fazer. Eu estou fazendo algo que eu não posso ou estou deixando de fazer algo que eu deveria. Como, por exemplo, minha função como funcionário público é rebocar o seu carro. Mas você me oferece vantagem ou promete vantagem para que eu não faça isso, que era uma coisa que eu deveria fazer. Beleza?
E aí, o que seria a corrupção passiva? Seria quando esse policial solicita essa vantagem, então ele vai dizer, ó, dá para dar um jeitinho, dá para me ajudar aqui, não? Ou ele recebe. Então vamos lá para o exemplo de novo. Você foi abordado e aí nessa ocasião foi o policial que solicitou, ele disse, ó, dá uma ajudinha aí que eu te libero. Isso é corrupção passiva. Vitor, quando é que esses crimes acontecem juntos? Você chegou na blitz, seu carro está todo irregular, o policial vai rebocar o seu carro. Você oferece a vantagem indevida, não precisa ser dinheiro, tá? Tô focando nesse exemplo aqui para você entender, mas pode ser uma vantagem, ó, vou facilitar que teu filho consiga um cargo público, por exemplo, isso já é uma vantagem, tá? Então, ó, seu guarda, toma aqui R$ 50, eu estou te oferecendo, estou cometendo corrupção passiva, toma aqui esses R$ 50 para me liberar. E aí o guarda aceita. Quando ele aceita, que é a parte do receber, ele já comete corrupção passiva. Então, ali naquele mesmo momento, você cometeu corrupção ativa e o guarda corrupção passiva, porque ele recebeu, beleza? Ou solicitou. Tem o exemplo do solicitar também, simplesmente quando ele solicita ali, tá? E aí ele já vai estar automaticamente cometendo a corrupção passiva. O que você precisa saber sobre esses crimes? Você precisa pegar essa ideia e os verbos. Então, corrupção passiva, como ela vai cair na sua prova? Vai começar a ler a questão, ela vai estar assim, solicitar ou receber. Crimes contra a administração pública. Leu, solicitar ou receber vantagem indevida. Pode dar uma analisada mais rápida na questão, olha ali as alternativas, com certeza vai ter corrupção passiva. Claro, não bate o olho só nisso e já vai respondendo não. Mas você já pode ficar tranquilo em saber que solicitar ou receber, corrupção passiva. Corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem indevida. Beleza? Então, crimes contra a administração pública, o bizu é que você preste atenção nos verbos dos crimes, beleza? Verbos, todos esses que eu vou te dizer aqui, presta atenção nos verbos, tá? Com exceção de prevaricação, mas a gente vai falar dele, tá? Ou seja, corrupção passiva, mais uma vez, olha aqui a imagenzinha, me ajude a te ajudar, guerreiro. Dá um dinheirinho aqui para mim, que é o solicitar ou receber, e o me libera aí, doutor, que é basicamente oferecer ou prometer a vantagem, beleza? Ficou claro? Mais uma vez, se atentem aos verbos, beleza? Solicitar e receber é corrupção passiva. Oferecer ou prometer é corrupção ativa, tá? As duas têm a mesma pena, então isso é fácil de decorar. Corrupção passiva e ativa. Reclusão 2 a 12 anos e multa. Prestem atenção nesse e aqui, porque a prova ela vai querer te confundir colocando ou. Não é ou multa. Qual é a diferença? Reclusão 2 a 12 anos ou multa quer dizer que ou você vai pegar a reclusão ou você vai pegar a multa. Quando ele fala reclusão 2 a 12 anos e multa, quer dizer que você vai pegar os dois. Você vai ficar em reclusão e também vai receber a multa para você pagar aí, beleza? Então presta atenção nisso. Verbos, gente, eu vou repetir isso a aula inteira. Prestem atenção nos verbos, porque com os verbos você mata todas as questões. Vamos lá para o bizuzinho. Ambos os crimes, tá? Ambas as corrupções aumentam a pena, olha aqui, majorante, aumento de pena, aumentam a pena de 1/3 se o funcionário público retardar um ato de ofício ou deixar de praticar infringindo o dever funcional. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que se der certo essa corrupção, vou trazer o exemplo aqui de novo para vocês. Vamos supor que você ofereceu R$ 50, você cometeu ali corrupção ativa. Ofereceu os R$ 50. O guarda, ele cometeu corrupção passiva. Ele recebeu os seus R$ 50. Porém, mesmo assim, ele intocou seus R$ 50 e rebocou o seu carro. Qual vai ser a pena que vocês dois vão receber? Reclusão, 2 a 12 anos e multa. Agora vamos supor que você deu R$ 50, corrupção ativa. Ele recebeu os R$ 50, corrupção passiva. E aí ele não rebocou o seu carro, ou seja, a corrupção deu certo. Ele retardou um ato de ofício ou deixou de praticar infringindo o dever funcional. Ou seja, ele deveria rebocar o seu carro, mas ele deixou de praticar esse ato por causa da corrupção passiva e da corrupção ativa. As duas penas serão aumentadas de 1/3, tá? Então será 2 a 12 anos e multa, mas aí na dosimetria da pena ela vai ser aumentada de 1/3 e a sua também, tá? Vai ser aumentada de 1/3. O que isso quer dizer? Que se a corrupção der certa, ambas as penas das corrupções, ativa e passiva, são aumentadas de 1/3. Você precisa saber disso, tá? Porque a questão cobra e ela cobra justamente essa pegadinha. A pena aqui é tranquila porque são iguais e esse aumento de 1/3 também é fácil de você saber. Se a corrupção der certo, a pena aumenta de 1/3. Beleza? Lembrando,
Corrupção ativa, pessoal, ela é cometida pelo particular, tá? Lembra que é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Então, quem está cometendo isso daqui não é o funcionário público, é um particular, é um civil, é uma pessoa que não está investida em um cargo público, pelo menos ali naquele momento, tá? Ele pode ser sim um funcionário público, porém naquele momento ele está ali como um particular, beleza? Ele está agindo ali como um particular. Então, somente o particular, tá? Cometerá o crime de corrupção ativa, que é oferecer ou prometer para funcionário público. Pega esses bizus, é importante, beleza? Vamos para a próxima. Concussão. Mais uma vez, presta atenção nos verbos, tá? O que é a concussão? Exigir, com isso daqui você já resolve a questão. Exigir para si ou para outrem, tá? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. O que isso quer dizer? Que eu posso ser um funcionário público e te exigir uma vantagem ali fora da minha função. Eu posso falar assim, ó, eu sou agente de trânsito. Se tu deixar sempre 200 comigo todo mês, tá? Eu tô aqui conversando com você num churrasco. Ó, deixa 200 comigo todo mês que teu nome vai parar lá numa lista, a placa do teu carro vai parar numa lista. E toda vez que você for parado, o guarda vai consultar a lista e vai te liberar, tá? Então eu estou fora da função, tá? Ou antes de assumi-la, mas eu estou exigindo essa vantagem em razão dela. O que isso quer dizer? Eu sou o guarda municipal. Me dê essa vantagem, tá? Agora vamos lá, vamos prestar atenção aqui no verbo exigir. Então, o exemplo que eu dei do churrasco, ele funciona? Funciona, só que precisa existir a parte do exigir. Então, a gente vai partir aqui para o exemplo da Blitz novamente, tá? Qual é o exemplo da Blitz? Amigão, ou você me dá esse dinheiro, ou eu vou rebocar o seu carro agora. Me dê esse dinheiro, me entregue esse dinheiro agora, me entregue essa vantagem. Eu exijo essa vantagem, esse dinheiro, para que eu retarde um ato de ofício ou deixe de praticá-lo. Então, é a questão do exigir. Beleza? Essa questão do exemplo, você não precisa exatamente se apegar ao exemplo, tá? Eu trouxe aqui o exemplo mais uma vez, ou paga ou roda, tá? Então, guerreiro, ou você paga ou eu vou rebocar seu carro. E aí, como é que vai ser? É aquela coisa mais incisiva. É justamente a questão do verbo exigir, tá? Eu estou exigindo que você pague essa vantagem indevida, ou que você me conceda essa vantagem indevida, tá? Em razão do meu cargo. Beleza? Show de bola. Questão do exigir, concussão, mesma pena, 2 a 12 anos e multa. Então presta atenção nisso, beleza? Concussão, exigir a vantagem indevida, tá? Seja ela dinheiro ou uma vantagem aí em alguma outra área da sua vida, beleza? Vamos pro próximo. Prevaricação. Esse daqui é o único que foge daquela parte lá da vantagem indevida dos verbos, beleza? Por quê? Dá para você pegar aqui pelo verbo retardar ou deixar de praticar? Dá. Só que o verbo, o bizu da prevaricação, ele é outro, tá? Isso aqui você consegue resolver a questão. Retardar ou deixar de praticar? Consegue. Só que ainda dá para te confundir, beleza? Porque onde é que as bancas vão tentar te enganar aqui, ó? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, qual foi o exemplo da Blitz que eu trouxe aqui para vocês? O E aí, filhão. Tá? Então vamos supor que eu sou agente de trânsito e chega um carro todo irregular na minha blitz que eu estou fazendo ali na minha fiscalização. E eu preciso rebocar aquele carro. Porém, eu sei que quem está dentro do meu carro, do carro, né, é o meu filho. E aí, o que eu faço? Eu reboco ou eu não reboco? Bom, pelo princípio da impessoalidade, você tem o dever de rebocar, tá? Independente de quem seja. Porém, se você não fizer isso, você estará cometendo o crime de prevaricação. Por quê? Porque aqui não exige vantagem indevida. Não tem vantagem, não tem dinheiro, não tem solicitar, exigir ou receber, tá? Aqui é simplesmente praticar um ato contra a disposição expressa em lei, beleza? Ou deixar de praticar ele de forma indevida por satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Ou seja, eu vou liberar o meu filho, é um sentimento pessoal, é um interesse pessoal. Eu vou liberar o meu pai na blitz, eu vou adiantar aqui esse processo, tá? Porque é meu conhecido, é fulano, não tem dinheiro, não tem vantagem. A banca ela vai trazer satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é a prevaricação, beleza? Presta atenção nisso. Pena da prevaricação. Não tem suborno, não tem de certa forma uma corrupção, entenda, não confunda o que eu estou dizendo com os crimes da corrupção, tá? Mas não tem de certa forma uma corrupção, você não foi comprado de certa forma, tá entendendo? Não é qualquer um que vai chegar, vai te oferecer um dinheiro e você vai ser comprado. Foi satisfazer interesse
ou sentimento pessoal. Então a pena ela vai ser reduzida. É a detenção de 3 meses a 1 ano e multa, beleza? Detenção 3 meses a 1 ano e multa. Show de bola? É importante que você saiba isso daqui. Sim, porque crimes contra a administração pública são poucos que realmente caem. Então, o ideal é que você tenha uma noção ali, pelo menos básica, se você não for saber tudo, das penas dos crimes. Beleza? Vamos para o próximo crime. Esse daqui é interessante porque cai bastante e o bisuzinho que cai, todo mundo erra, apesar dele ser muito batido. Beleza? Vamos lá. Peculato. Mais um que dá para resolver ali puxando o verbo, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público, aí aqui que tal, ou particular, tá? Seja um bem público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Posso dar um exemplo aqui para vocês? Eu sou um policial civil e eu tenho direito ali a pegar a chave da viatura a hora que eu quiser. Eu posso andar livremente pela delegacia, então a chave da viatura está ali em cima, numa parte que só os policiais e o delegado, enfim, têm acesso, e eu posso simplesmente chegar ali e pegar aquela chave, e eu tenho o direito ali de pegar a viatura e ir para alguma ocorrência, para alguma busca e apreensão, alguma coisa desse tipo. Beleza? Vocês concordam com isso? Por causa do meu cargo de policial civil, eu tenho esse direito, eu tenho essa posse da chave da viatura propriamente dita, em razão do meu cargo. Qual é o cargo? Policial civil. Agora, a partir do momento que eu pego aquela viatura e utilizo ela para interesse pessoal, tá? Para proveito próprio, como diz aqui. Então, se eu pego essa viatura, como eu trouxe no exemplo, de viatura durante o meu horário de expediente e vou ali no aniversário da minha sobrinha, no aniversário do meu filho, da minha filha, no aniversário da minha esposa, dar uma passadinha lá, eu me apropriei de um bem móvel, que foi a viatura, nesse caso foi público, que eu tinha a posse daquele bem móvel em razão do fato de eu ser policial civil, para proveito próprio. Ou você ainda pode entender que é proveito alheio, que é para fazer um exemplo, meu sobrinho, minha família feliz, o fato de eu estar ali. Então isso é peculato, tá? É eu me apropriar de alguma coisa que eu tenho a posse em razão do meu cargo, beleza? Reclusão, 2 a 12 anos e multa, mais um que é tranquilo, beleza? 2 a 12 anos e multa de reclusão. Então já foram 3 crimes com a pena igual. Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão e peculato. Então já foram 4, beleza? Salvo engano, concussão. Vamos voltar aqui para você não pegar bizu errado. Concussão também. Então o único que fugiu até então foi a prevaricação. Ou seja, caiu uma questão sobre crimes contra a administração pública, sobre pena. Você não sabe a pena de nenhum deles. Você vai marcar 2 a 12 anos de reclusão e multa. Porque você já sabe que 4 pelo menos tem essa pena. Beleza? Então, na dúvida, você vai marcar a pena que mais existe nos crimes contra a administração pública. Beleza? É de bizu em bizu que você constrói a sua questão. Claro, tem a teoria, tem a disciplina ali, construir o seu conhecimento, a sua base, afiar o machado. Porém, se você não sabe, você tem que correr para os bizus. E muitas vezes eles salvam uma questão ou outra ali na sua prova. Beleza? Vamos lá. Peculato culposo. O que seria o peculato na modalidade culposa, tá? Se o funcionário concorre, ou seja, participa culposamente, sem intenção, para o crime de outrem. Ou seja, se o funcionário participa de um peculato de forma não intencional, de forma culposa, tá? Para o crime de outra pessoa. Normalmente é o particular, tá? Nessa situação aqui. Então vamos lá. A pena aqui já caiu, tá? Por quê? Culposo. Põe isso na sua cabeça. É de forma culposa, é de forma sem intenção. Muitas vezes o culposo pode vir até de forma agravada, porque entende-se que você tinha o dever de proteger aquele bem, tá? Em alguns crimes aí culposos. Mas nesse daqui ela vai vir reduzida. Detenção de 3 meses a 1 ano. Cuidado, tá? Com essa pena aqui, porque normalmente a gente vê muita pena de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 2. Então pode ser que você estranhe quando você vê 3 meses a 1 ano, sem multa. Beleza? Cuidado com isso. É 3 meses a 1 ano. É quebradinho assim mesmo. Agora vamos lá. O que significa o peculato culposo? Vamos voltar para o exemplo da Polícia Civil. Eu sou um policial civil, mesmo exemplo, eu tenho direito à posse daquela viatura, aquela chave. Agora vamos supor que eu deixo a chave dentro da viatura, desço, só tem eu na viatura, eu deixo a chave dentro da viatura ligada, desço e atravesso a rua para comprar uma coxinha no meu horário de serviço, para fazer um lanche, para fazer um almoço. Porém, a chave está dentro da viatura.
Alguém, algum marginal, viu isso acontecendo, foi lá dentro da viatura, ligou ela e foi-se embora. Vocês concordam comigo que eu tinha o dever de tomar conta daquilo ali? Então aquilo ali vai ser considerado peculato culposo. Por quê? De certa forma, eu facilitei com que aquele particular cometesse aquele crime. Beleza? Que seria o crime de furto. Eu facilitei, eu participei de maneira não intencional, eu participei culposamente daquele crime que aquele particular cometeu. Beleza? Isso é o peculato culposo. É quando eu participo, quando eu facilito ali, de certa forma, que o outro cometa um crime, tá? Que seja o crime de peculato, beleza? O crime de apropriar-se de bem, de algum bem que eu tenha posse, seja ele particular ou público, em razão do meu cargo, tá? Isso vai ser o peculato culposo. Beleza? Espero que eu tenha conseguido ser claro com o exemplo que eu dei. Beleza? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E agora é aqui que você precisa prestar atenção. Caso o dano seja reparado antes da sentença condenatória, ou seja, antes do trânsito em julgado, extingue-se a punibilidade. Vitor, o que isso quer dizer? O cara sumiu com a viatura, beleza? E eu já estou sendo, o meu processo por ter cometido peculato culposo já está em andamento, tá? Se eu encontrar aquela viatura, tá? Ou eu pagar o órgão da Polícia Civil com o valor que aquela viatura valia. Então, se fosse uma viatura de 50 mil, se eu pagar 50 mil para o órgão, estou dando um exemplo, se eu pagar 50 mil para o órgão, ou se eu restituir aquela viatura, ou seja, reparar o dano que eu causei, tá? Antes da sentença condenatória, ou seja, antes do trânsito em julgado, é isso aqui que vai te confundir na prova. Antes da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade. O que isso quer dizer? Eu não vou mais ser punido por aquilo, tá? Lembrando, se eu reparar o dano antes da sentença condenatória, eu não vou mais ser punido por aquilo, tá? Beleza? Extingue-se a punibilidade. Agora, presta atenção. Caso o dano seja reparado depois da sentença condenatória, a pena reduz de metade. Então, se eu esperei o processo inteiro andar, eu receber lá a minha pena de detenção de no máximo 1 ano, eu recebi a minha pena de detenção de 1 ano, esperei tudo isso acontecer, eu disse, não, calma, 1 ano eu não vou ficar detido por 1 ano não, pô, deixa eu arrumar 50 mil aqui agora e pagar. Beleza, mas você esperou tudo isso, você já recebeu a sua sentença. Então, se você ia pegar 1 ano, agora você vai pegar 6 meses. Beleza? Por quê? Porque se você reparar o dano após a sentença condenatória, presta atenção que é isso que vai cair na tua prova, é isso que vai te confundir. Reparar o dano após a sentença condenatória, a pena ela vai reduzir da metade. Se for antes, não vai ter pena, não vai ter punibilidade. Presta atenção nisso. Prestem atenção que só muda duas coisas. O resultado, extingue-se a punibilidade e a pena reduzida à metade. E uma palavra, gente, que é o antes e o depois. Então isso vai cair na tua prova. Alta chance disso cair na tua prova. Tá? Na parte de crimes contra a administração pública. E com certeza existe uma altíssima chance de cair peculato culposo. Essa questão aqui, exatamente esse tópico, porque isso é muito cobrado, beleza? Então, reparei o dano antes da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade. Reparei o dano após a sentença condenatória, vou ser punido, porém minha pena será reduzida pela metade. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Agora tá o materialzinho excelente que eu trouxe para vocês aqui, tá? Crimes, a tabelinha com crimes, com o bizu de cada crime, com a pena de cada crime e com o aumento se houver, tá? Então a gente tem aqui, ó, corrupção passiva, solicitar ou receber, reclusão 2 a 12 anos e multa e aumenta de 1/3 se der certo. Lembra que a gente falou disso? Corrupção ativa, oferecer, pena, reclusão 2 a 12 anos e multa e aumento 1/3 se der certo. Concussão, verbo, exigir, pena, reclusão 2 a 12 anos e multa sem aumento. Prevaricação, interesse pessoal, pena, detenção 3 meses a 1 ano e multa sem aumento. Com essa tabela aqui, se você pegar essa tabela realmente bem pegada, você resolve a maioria das questões de administração pública. Não só essa, mas a próxima que eu vou mostrar aqui também para vocês, porque eu fiz uma só para peculato, tá? Aqui o material é bem mastigadinho, é com exemplos práticos do dia a dia, passando todos os bizus, tabela de comparação, beleza? E no finalzinho a gente vai ter questões de fixação. Depois disso daqui, se você realmente aprendeu com essa aula aqui, você resolve todas as questões sobre esses crimes que caírem, tá?
sobre crimes contra a administração pública, pelo menos de nível médio ali, no padrão que a gente conhece para BanqueGeduc, BFC, ADM Tech, esses padrões, tá? GCM, PM, até questão de PM você consegue resolver tranquilamente com isso daqui. Beleza? Então vamos lá. Crime, peculato, pena, reclusão 2 a 12 anos e multa. E se restaurado o dano antes da sentença, nada acontece. Se restaurado o dano após a sentença, nada acontece. Agora, peculato culposo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Se restaurado o dano antes da sentença, extingue-se a punibilidade. Se restaurado o dano após a sentença, pena reduz de metade. Beleza? Após, antes, extingue-se a punibilidade, reduz da metade. Aqui você podia não ter visto essa aula. Se você pegasse essas duas tabelas e fixasse, você já estava feito para questões de crimes contra a administração pública. Beleza? Vamos resolver as questões de fixação agora? Vamos lá. Vamos prestar atenção naquilo que eu falei. Vamos trazer os bizus aqui, tá? O servidor público que se apropriar de dinheiro público em razão do cargo pratica o crime de... Ou seja, ele se apropriou de um bem móvel, que é o dinheiro público, tá? Que ele tinha posse em razão do cargo. Pratica o crime de peculato. Beleza? Vamos lá. 2. Exigir... Opa, aqui eu já matei a questão. Eu assisti essa videoaula, então já matei a questão. Mas vamos terminar. Exigir para si ou para outrem vantagem indevida em razão da função pública caracteriza o crime de... Ei, exigir é o que mesmo? Concussão. Beleza? O funcionário público que retarda ou deixa de praticar, vamos supor que não tivesse isso, tivesse outra situação. Ato de ofício para satisfazer o quê? Interesse pessoal. Ei, interesse pessoal é o quê? Prevaricação. Beleza? Letra C. Vamos para a quinta. Solicitar, e aqui eu já matei, que eu sou mentorado do método QAP, velho. Eu assisto todas as aulas que Vitor faz de direito penal. Aqui eu já matei a questão. Vantagem indevida, ainda que fora da função, olha lá, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, caracteriza, e aí? Solicitar ou receber. Corrupção passiva, beleza? Agora, questão 6. Configura o crime de corrupção ativa, olha lá a diferença entre uma e outra. Solicitar vantagem indevida em razão da função será? A gente acabou de ver que não, né? Exigir, opa, exigir é concussão, isso eu já sei. Eu já tô matando as questões aqui porque eu sei que não é isso, tá? Retardar ato de ofício por interesse pessoal aqui é prevaricação, gente. Então, ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Eu sou um particular e eu ofereço ou prometo vantagem indevida para um funcionário público. Letra C, corrupção ativa, beleza? Vamos lá para a nossa última questão aqui para a gente finalizar, tá? Sobre o peculato culposo, olha ele aqui. Assinale a alternativa correta. Ocorre quando o funcionário, de forma culposa, se apropria de valores públicos? Não. Se apropriar de valores públicos de forma culposa? Não. Vamos lá. É punido com detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza, a gente já viu que isso está certo. Podendo ter a pena extinta se o dano for reparado antes da sentença irrecorrível. Letra B. Beleza? Vamos aqui para a letra C. Caracteriza quando o funcionário concorre dolosamente. Como é isso? Peculato culposo concorrendo dolosamente? Vamos lá. Letra D. Admite tentativa, já que se trata de crime contra a administração pública? Não, né, pessoal? Peculato culposo, tentativa de peculato culposo, a gente nem tocou nesse assunto porque ele não existe. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo dessa aula, tá? Eu tentei trazer tudo com exemplos até desenhados, tá? Imagenzinhas, caixinhas de fala, beleza? Exemplos da vida real e todos os bizus. Se você assistir essa aula uma vez, poxa, eu não consegui pegar tudo, assiste de novo. Não consegui pegar tudo. Tem algum problema com você, mas assiste de novo. Por quê? Com essa aula daqui, você resolve todas as questões sobre esses crimes que eu trouxe. Não tem mais nem menos do que isso daqui. Sua questão, sua prova de nível médio vai cair exatamente isso daqui quando se tratar de crimes contra a administração pública. Porque esses são os crimes que mais são cobrados. Lembrando, existem outros. Existe apropriação indébita, tráfico de influência. Mas assim, os principais, o que você precisa realmente saber, que existe 99% de chance de cair na sua prova, é isso daqui. Os outros 1% ficam para esses crimes que eu disse aqui agora. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, bons estudos. Eu espero que eu tenha conseguido ser eficiente aqui para vocês, tá? Que eu tenha conseguido atingir meu objetivo.
que era passar esse conhecimento para vocês da forma mais simplificada e mastigada possível, e que vocês tenham um ótimo resultado na parte de direito penal e na prova como um todo, beleza? Valeu, pessoal. Vem fazer parte do Método QAP.